Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Brasil. O tema de hoje é: um cristão pode ser próspero? Um cristão deve ser próspero ou não? Eu sou Roberto, seja bem-vindo ao canal Propósito Sem Opressão. Você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, por favor, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Você que é o nosso parceiro, dá um like, ok? Aperta o sininho e vem comigo, ok? Então vamos lá! Muito bem, nosso tema de hoje é um tema interessante. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco em dúvida se eu devo gravar, falar um pouco sobre esse tema ou não. Já que o nosso canal fala sobre o propósito de vida, eu pensei nisso. Isso encaixa dentro do propósito de um cristão relevante, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: eu não sou adepto à teologia de prosperidade, não gosto de teologia da prosperidade, não tenho nenhum compromisso com teologia de prosperidade, muito pelo contrário, eu abomino a teologia da prosperidade. Por que eu abomino? Porque eu não creio que esse é caminho, esse viés cristão. Por que eu abomino? Novamente, porque a teologia de prosperidade nos diz o seguinte: se um cristão não for próspero, significa que tem alguma coisa de errado com ele. Se um cristão não for próspero, significa que a sua fé, a sua religiosidade tem alguma coisa de errado. Eu não vejo dessa forma, ok? Embasado na Bíblia, eu entendo que muitas pessoas, ok? Deus não permite eles prosperarem em certo momento da vida deles, ou talvez em toda a vida dele, porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que se uma pessoa for próspera, facilmente ele se distrai ou ele perde o relacionamento que ele tem com Deus, que é o mais importante, ok? Para a pessoa não perder seu coração, então muitas vezes Deus não leva por esse caminho da prosperidade, ok? Isso significa que todo mundo tem que ser miserável? Não. Eu tenho absoluta certeza de que algumas pessoas Deus não permite serem prósperas, porque Deus conhece o coração de cada homem, mas eu tenho certeza de que Deus não nos fez para sermos pessoas miseráveis, ok? Você que está me assistindo, provavelmente, talvez você não é uma pessoa próspera, ou Deus não permitiu, porque Ele sabe o que virá na frente, talvez com a sua prosperidade você possa perder, mas eu tenho absoluta certeza que Deus não te fez para ser uma pessoa miserável, ok? Colocando isso, que é o primeiro ponto, nós podemos passar para o segundo ponto, ok? Qual é nosso segundo ponto? Primeiro, antes de chegarmos aí, falar profundamente sobre a prosperidade, eu queria colocar uma questão histórica aqui, ok? Países de tradição católica, fortemente enraizado no catolicismo, da história de tradição católica, como Portugal, Espanha e todas as suas colônias, ao longo da história, baseado na tradição católica, então eles impregnaram na sua cultura e na cultura de países que eles colonizaram o ideal de que a pobreza é uma virtude. Novamente, países como Portugal, Espanha, países que têm tradição fortemente católica, geralmente eles colocaram, não só na cultura de seus povos, como nas suas colônias, o ideal de que pobreza é uma virtude importante, ok? Tanto é que na forma cultural, isso hoje é realidade. Não só no Brasil, como todos os países que foram colonizados pelo Portugal, dentro da tradição católica, nós vimos a pobreza como se fosse virtude. Então nós enxergamos a forma, ou aliás, melhor falando, aqueles
que enriquecem, a gente enxerga com um olhar um pouco complicado. Ok? A gente enxerga com um olhar de que se um camarada, para ele prosperar porque ele explorou alguém, roubou de alguém, enganou alguém, sempre um rico é visto com desconfiança, como uma pessoa que não tem caráter. Para se enriquecer, precisa roubar alguém, precisa subtrair de família, precisa explorar alguém para se enriquecer. Ok? Eu, particularmente na minha vida, toda a minha formação foi essa. Sempre enxerguei a pobreza como uma pessoa muito mais próxima de Deus, uma pessoa mais honesta. Eu sempre associei honestidade com pobreza, ok? E rico sempre associei com o malandro, quem rouba, quem tira de alguém, porque sempre o nosso ideal para uma pessoa enriquecer, alguém tem que empobrecer. Então esse é um ideal totalmente errado. Toda a minha formação, durante toda a minha vida, foi no que eu acreditei, ok? Então, ainda bem que a nossa vida, nós evoluímos, a nossa forma de enxergar, de pensar, de seguir em frente, a gente vai crescendo, vai enxergando a realidade com prismas diferentes, ok? Bom, seguindo nessa linha, no catolicismo, principalmente nas suas ordens monásticas, vamos pegar franciscanismo ou franciscanos, dominicanos, augustinianos, eles têm a pobreza como uma forma importante de se chegar a Deus, ok? Ou seja, dentro das suas ordens, dentro dessas ordens monásticas que eu coloquei aqui, a forma central de estilo de vida desses monges, eles têm a pobreza como pedra fundamental. Por exemplo, franciscanos. Pobreza, obediência e a vida ascética, vida dedicada à oração, obediência. Sempre pobreza está embutido nisso daí. Na verdade, a pobreza é fator fundamental de viver como o São Francisco de Assis, fundador da ordem. Agustinianos, dominicanos e outras ordens também sempre tiveram pobreza como modo fundamental de vida dessas ordens monásticas, ok? Então, tudo isso dentro de visão religiosa, dentro de uma visão católica, a pobreza sempre foi vista como virtude, sempre foi vista como algo bom, algo que nos permite chegar perto de Deus, que nos permite abrir mão de tudo que é do mundo para poder estar próximo de Deus. Porque assim talvez Deus te enxerga com piedade, Deus te enxerga com paixão, tudo isso. Então são formas que ficaram no nosso inconsciente coletivo. São formas que acabaram ficando na cultura de países de tradição católica, ok? Veja bem, em contraposição, noutros países, por exemplo, que abraçaram a reforma protestante. Por exemplo, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, ok? Todos esses países de cristianismo reformado, cristianismo protestante, eles são países mais prósperos do mundo hoje. Não só no continente europeu, no velho continente, como no continente americano. Ok? A América anglo-saxônica, ela é mais próspera, ok, do que o resto do continente americano. Países de tradição protestante são mais prósperas no continente europeu, consequentemente países mais prósperos do planeta. Por que será isso? Ok? Por quê? Isso tudo tem a ver com o ideal do nosso cristianismo. Isso tem a ver com o ideal da forma que nós encaramos a prosperidade. Países protestantes encaram trabalho como um chamado de Deus. Precisam trabalhar. Eles trabalham, crescem, prosperam e avançam. Enquanto países católicos, é melhor ser miserável, melhor ser pobre, porque essa é uma religiosidade que agrada a Deus. Então isso faz com que hoje nós temos essas nações totalmente diferentes. Países hoje mais pobres são países praticamente de fé católica enraizada e também, consequentemente, as suas colônias. Ok, gente? Então,
Veja bem, uma vez eu estava ouvindo um judeu rabino falando, explicando um pouco sobre razão de judeus serem ricos no mundo todo, em qualquer lugar onde eles estão. Ele estava explicando, falou o seguinte: existem dois fatores principais, podem existir outros fatores, mas dois fatores principais ele levantou. Diz o seguinte: como os judeus passaram por várias diásporas, então eles chegavam em determinado lugar, eles precisavam se adaptar à realidade daquele lugar para eles poderem viver, para poderem manter a família deles, para poderem sobreviver. Então eles abraçavam a forma ali que eles encontram para poder prosperar, para poder manter a família deles. E, consequentemente, ao longo do tempo, eles foram prosperando. Segundo fator, que judeus não têm medo de prosperar. Ele não tem medo de ficar rico. Ele chegou a um determinado momento que ele ficou extremamente indignado. Ele falou o seguinte: eu não sei, a frase dele, parafraseando ele, eu não sei aonde saiu de onde vem esse ideal de que para servir a Deus você precisa ser pobre, você precisa ser miserável. Então isso me fez pensar, isso me levou a fazer inclusive esse vídeo. Pensar, despertar um pouco de cristão para a gente repensar isso. Meu amigo e todos vocês que estão assistindo esse vídeo, novamente, eu não sei se Deus tem prosperidade para a tua vida. Talvez a sua realidade tenha a ver com Deus não permitir você ser próspero, porque você pode perder o coração, pode se distrair e perder o melhor de relacionamento com Deus, ok? Mas eu tenho certeza que Deus não te fez para você ser uma pessoa miserável. Muitos de nós cristãos, nós usamos muitas desculpas. Muitos versículos bíblicos nós pensamos para justificar o nosso estado. Muitos de nós escondemos os versículos bíblicos, escondemos nas igrejas, escondemos nas páginas da Bíblia para poder justificar a nossa preguiça, poder justificar quem nós somos, em vez da gente levantar a cabeça e fazer como os judeus fazem, ok? Trabalhar para a glória de Deus, prosperar para a glória de Deus, avançar na vida, conquistar tudo isso para a glória de Deus em primeiro lugar, ok? Então, o que a Bíblia então nos diz sobre prosperidade? O que a Bíblia nos diz? Qual é o respaldo que nós temos da Bíblia? O que a Bíblia nos diz sobre a prosperidade? Lembrando, gente, que a prosperidade é diferente de ser endinheirado. Ok? Qual que é a diferença? Ser próspero é uma pessoa que tem tudo que ele precisa, o necessário, tudo que precisa para ele viver. Às vezes a prosperidade você tem muito mais sobra para você abençoar os outros. Às vezes você não é uma pessoa que ganha, sei lá, 10 mil dólares por mês, sei lá, qualquer valor que você possa pensar aí. Mas aquilo que você ganha te permite viver e viver bem, ter paz, ter saúde, ter integridade, ter uma vida feliz. Agora, endinheirado, o cara pode ser endinheirado, ganha, por exemplo, 50 milhões de dólares por mês, mas o camarada, final do mês, quando chega, talvez tenha dívida maior do que 50 milhões. Ou tem tudo isso, é uma pessoa que não tem saúde, que não tem paz, que tem uma família desestruturada, ou não tem saúde e o seu dinheiro não consegue resolver a problema da sua saúde. De repente o cara é extremamente rico, daria tudo para ter saúde, mas os próprios médicos o desenganaram, ok? De que dinheiro dele não pode fazer nada, por exemplo, para ele ganhar a saúde que tem. De que adianta você ser endinheirado? Então, prosperidade é diferente de ser endinheirado, ok? Prosperidade é ter o suficiente ou mais do que o suficiente para você viver, ok? Ter saúde, ter uma família ajustada, uma família bem estruturada, ter tudo que uma pessoa precisa para ter uma vida digna e humana, ok? Então o que a Bíblia nos diz sobre prosperidade, ok? Eu separei 3 versículos aí para a gente pensar. Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre prosperidade. Então vamos lá.
Vamos ver Gênesis 1, versículo 28. Nos diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o primeiro versículo. Deus falou, Deus abençoou e falou: sede fecundo, multipliquei, enchei a terra, dominai-a. O que significa dominar? Para você tomar posse, você precisa dominar. Você precisa, esse versículo nos diz o seguinte: você precisa subjugar, tirar bom proveito da terra, ok? Para você tomar bom proveito da terra, ou melhor, fazer bom proveito da terra, você precisa ter recurso para tirar vantagem disso. Você precisa dominar. E dominar significa ter autoridade, ter governo sobre isso. Tirar o melhor proveito da terra. Ok? Para quê? Para ser miserável? Não. É para você ter aquilo que você precisa. Extrair da terra, dominar, é extrair o melhor da terra para você ter aquilo que você precisa. Ok? Vamos analisar o segundo versículo, que está em Salmo 115, versículo 16. Diz o seguinte: Salmo capítulo 115, versículo 16, diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos homens, aos filhos dos homens. Novamente, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, o que ele está dizendo? Que Deus é o Senhor de tudo que existe, ok? Então, os céus é a habitação de Deus. E a terra ele deu aos filhos dos homens. Para fazer o quê? Destruir? Não, para que eles possam tirar proveito dele novamente. Para que ele possa tirar o melhor, poder tirar proveito, dominar, transformar da melhor forma possível para o seu benefício. Ok? Outro versículo é Provérbio 22, versículo 29. Provérbio 22, versículo 29 diz o seguinte: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. O que significa isso? Um homem perito naquilo que ele faz não vai ser colocado entre gente miserável, ele vai ser colocado entre reis, entre elite da sua sociedade. O que isso quer dizer? Você que é cristão, qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele precisa ser diligente, ele precisa trabalhar, ele precisa suar, ok? Para ele viver, ele precisa suar para ele conquistar, ele precisa prosperar, ele precisa avançar, porque se você trabalha dessa forma, vive dessa forma, a sociedade te reconhece e você vai ser colocado entre elite da sociedade, entre elite, não entre a plebe, entre a miséria, ok? A questão é, agora você vai tomar consciência de tudo isso e tomar sua decisão. Ok? Existem vários, eu podia ter citado vários outros versículos na Bíblia, mas eu citei só esses 3. Ok? Para você analisar. Eu não estou aqui colocando algo, não quero impor aquilo que eu penso para ninguém. Esse canal existe para trazer luz às pessoas, não para impor aquilo que eu acho. Ok? Pensar versículo da Bíblia para poder resolver o meu problema, o problema de alguém. Não, é aquilo que a Bíblia nos diz. Novamente, a minha formação cristã e teológica é teologia bíblica. Aquilo que a Bíblia diz, na sua verdade, ok? Então, tira a conclusão daquilo que nós estamos falando aqui hoje para você, ok? Então, a questão é, onde deve estar o nosso coração? Que a palavra de Deus diz que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Essa é a questão. Se você coloca dinheiro acima de Deus, então você está saindo fora do princípio da palavra. Onde está o seu coração? Essa é a questão. Se dinheiro, a prosperidade é apenas um instrumento para você servir a Deus, Deus seja louvado por isso. Por quê? Porque se você for um cristão próspero,
você vai ser muito mais útil, você vai poder ajudar as pessoas, vai poder ajudar a sua igreja. Agora, se você é miserável, você vai depender da igreja, não ajudar a igreja. Então, tudo isso eu falei aqui para você entender o que é a Bíblia, qual que é a visão de Deus sobre a prosperidade na nossa vida, ok? Eu levei muito tempo para entender isso. Eu tinha uma ideia de que a prosperidade é de alguém que sempre rouba o outro, ok? Nunca vi dessa forma. Depois de muitos anos da minha vida, depois de ser uma pessoa adulta, eu comecei a revisar toda essa forma de pensar. Ok, gente? Então, tira a sua conclusão, novamente. Se você não é uma pessoa próspera, Deus não permitiu você se perder na prosperidade, com certeza Ele não te fez para ser uma pessoa miserável. Deus te abençoe e nós estamos juntos, ok?